A gente cresceu sabendo que o Campeonato Brasileiro começou a ser disputado oficialmente a partir de 1971, mas outras competições de caráter nacional já eram disputadas antes daquele ano, e foi daí que, em 2010, a CBF resolveu reconhecer essas competições como títulos de campeonatos brasileiros, sendo elas a Taça Brasil e o Torneio Roberto Gomes Pedrosa. Desta forma, o primeiro Campeonato Brasileiro reconhecido foi disputado em 1959, mas foi aí que, em 2023, o Atlético Mineiro, campeão de uma competição disputada em 1937, pediu reconhecimento dessa competição e a CBF resolveu acatar o pedido, tornando assim o Torneio dos Campeões de 37 o primeiro campeonato brasileiro da história. Bom, de lá pra cá, muitos clubes diferentes já tiveram a honra de vencer o Campeonato Brasileiro, e nesse vídeo vamos contar qual é a maior vitória e a maior derrota de cada equipe campeã do Brasileirão. O Atlético Paranaense, em uma oportunidade, foi campeão brasileiro, título esse ganho na temporada de 2001, quando ainda era disputado o sistema mata-mata. Na grande decisão, o Furacão superou o São Caetano. Na edição de 2004, o Atlético terminou com o vice-campeonato, e foi naquela mesma edição que o clube aplicou sua maior goleada da história da competição, que foi 6-0 para cima do Goiás em jogo da 15ª rodada. A maior derrota foi também pelo placar de 6-0 e aconteceu no mesmo campeonato de 2004. E sabe o que chama ainda mais atenção? É que foi na rodada seguinte após o Atlético vencer o Goiás, com o adversário sendo o Internacional. Grandes coincidências do futebol. O Atlético Mineiro sempre se orgulhou de ter sido o primeiro campeão brasileiro com o título de 1971, mas após o reconhecimento da Taça Brasil e do Robertão em 2010, isso mudou. Porém, com o novo reconhecimento do Torneio dos Campeões de 37, o Galo voltou a ser o primeiro campeão brasileiro. O tricampeonato foi alcançado em 2021 de forma soberana. A maior goleada da história atleticana em Brasileirões foi de 7-1 e aconteceu na edição de 1982 sobre a Desportiva do Espírito Santo. A maior derrota foi por 6-0 e se repetiu duas vezes, no campeonato de 1937, quando foi goleado pelo Fluminense, e em 2000, quando em pleno Mineirão foi humilhado pelo Sport. O Bahia foi o primeiro campeão da Taça Brasil, que, reconhecida pela CBF em 2010, até esse ano era considerado o primeiro campeonato brasileiro da história. Mas depois que reconheceram o título do Atlético Mineiro, o tricolor perdeu esse posto. Em 1988, o Bahia foi bicampeão brasileiro depois de bater na final o Internacional. 7-0 é o placar da maior vitória do clube em Brasileirões, e aconteceu na edição de 1977 sobre a equipe do Vitória do Espírito Santo na Fonte Nova. A maior derrota foi por uma diferença de 7 gols, com o Santos aplicando 9-2 no Roberto Gomes Pedrosa de 68 e com o Cruzeiro em plena Fonte Nova aplicando 7-0 na edição de 2003, quando estreou os pontos corridos. Todos acreditavam que o Botafogo seria campeão brasileiro de 2023, depois de abrir larga vantagem no primeiro turno, mas pipocando no segundo turno, o clube ainda continua sendo bicampeão nacional, com os títulos de 1968 na era Taça Brasil e com o do Brasileirão de 95. A maior goleada alvinegra em Brasileirões foi pelo placar de 6-0 e se repetiu 3 vezes, em 1972 para cima do arquirrival Flamengo, 20 anos mais tarde em 92 sobre o Goiás e em 2014 sobre o Criciúma. A maior derrota foi pelo mesmo placar, e o responsável foi o Palmeiras, que no campeonato de 1999 atropelou o Botafogo no Palestra Itália. O Corinthians é heptacampeão brasileiro, sendo 3 conquistas quando o campeonato ainda era jogado no sistema mata-mata e 4 conquistas sendo na era dos pontos corridos, o último e mais recente em 2017. O Timão é dono da maior goleada de todos os tempos do Campeonato Brasileiro, quando na edição de 1983 passou por cima do modesto Tiradentes do Piauí ao golear por 10-1 no estádio Canindé. A maior derrota foi diante do Juventude, que, se aproveitando do frio e da neblina na Serra Gaúcha, sapecou 6-1 no Timão no Campeonato Brasileiro de 2003. O Coritiba possui apenas um título do Campeonato Brasileiro, e a glória foi alcançada no campeonato de 1985, quando na grande final bateu nos pênaltis o favoritaço Bangu de Dr. Castor de Andrade em pleno Maracanã. Por 2 vezes o Coxa goleou por 7-1, sua maior vitória em Brasileirões, e o mais curioso é que foi na mesma edição e com uma diferença de menos de 20 dias. No dia 16 de abril de 1980, o Coritiba meteu 7-1 no Ferroviário do Ceará, e no dia 4 de maio foi a vez da Desportiva do Espírito Santo sofrer tal goleada. A maior derrota foi pelo placar de 5-0 e se repetiu 4 vezes, 2 em 1984, diante do Grêmio e depois para o Fluminense, 1996 diante do Palmeiras e por último em 2008 diante do Flamengo.
O Cruzeiro é tetracampeão do Brasileirão, o primeiro título ganho em 1966, ainda na era Taça Brasil, e os demais em 2003, quando estreou os pontos corridos em 2013 e em 2014. O Cabuloso coleciona goleadas no Brasileirão, mas a maior de todas foi aplicada na incrível campanha de 2003, quando meteu 7-0 no Bahia em plena Fonte Nova, em jogo da 46ª e última rodada, e o destaque vai para Alex, que fez 5 gols, 4 deles em cobranças de pênaltis. A maior derrota foi por 5-0, e aconteceu duas vezes, em 1983 diante do Santos e em 1997 em pleno Mineirão para o São Paulo, e nesse jogo o atacante Dodô anotou todos os gols da partida. Dos 8 títulos do Flamengo, a maioria foi quando o Brasileirão ainda era jogado no sistema mata-mata, e a década mais especial foi a de 80, quando conquistou 4 taças. Em 2009, 2019 e 2020 foram as edições dos pontos corridos que o Mengão conquistou. A maior goleada do Flamengo em Brasileirões foi de 8-0, e aconteceu na edição de 1981 para cima do Fortaleza, e nesse jogo o atacante Nunes foi às redes 5 vezes. Vale também destacar que o time jogou desfalcado de Zico. A maior derrota foi de 6-0, e o algoz foi o Botafogo, que na edição de 1972 atropelou o Mengão sem dó nem piedade, com direito a hat-trick de Jairzinho. O Fluminense possui 4 títulos do Brasileirão, o de 1970 na era Roberto Gomes Pedrosa e os de 84, 2010 e 2012 já na era Campeonato Brasileiro. Considerando o Brasileiro unificado, o Fluminense tem como maior goleada os 8-0 para cima do Fonseca de Niterói na Taça Brasil de 1960, mas na era Campeonato Brasileiro, pegando a partir de 71, a maior foi o 7-1 para cima do Juventude na edição de 2004. Eu tenho destacado isso para eventuais discordâncias e asteriscos nos comentários. A maior derrota tricolor foi de 6-0 e se repetiu duas vezes, em 1996 diante do Sport e em 2002 diante do São Paulo. O Grêmio ainda não venceu nenhuma edição do Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos, e confesso que já está na hora, pois o clube costuma fazer boas campanhas e até então os únicos 2 títulos foram ganhos em 1981 e em 1996, quando ainda era jogado o sistema mata-mata. A maior goleada do Imortal, considerando o Brasileiro unificado, foi de 8-0 para cima do Perdigão de Santa Catarina na Taça Brasil de 1967. E fazendo recorte para o Campeonato Brasileiro, em 2008, jogando fora de casa, atropelou o Figueirense por 7-1. A maior derrota foi de 6-0 e 2 alviverdes foram os responsáveis, o Goiás em 1997 e o Palmeiras em 99. O Guarani, em tempos passados, fazia boas campanhas na Série A, isso lá entre as décadas de 70 e 80, com um título sendo conquistado em 1978 e com 2 vices em 86 e em 87. No campeonato de 1982, o Guarani aplicou sua maior goleada na Série A, que foi de 8-0 para cima do River do Piauí. E detalhe que o clube naquele ano vinha da Série B e fez uma bela campanha alcançando as semifinais. A maior derrota aconteceu nesse século, mais precisamente no campeonato de 2001, quando em visita a São Januário, perdeu de 7-1 para o Vasco com direito a 4 gols de Romário. O Internacional possui 3 campeonatos, com todos sendo ganhos na década de 70, e na era dos pontos corridos o clube tem batido na trave, já que é o recordista de vices, totalizando 5 medalhas de prata. A maior goleada colorada foi para cima do Bragantino no Campeonato Brasileiro de 97, quando meteu 7-0 no Beira-Rio, e o Internacional até que teve bom desempenho naquela edição, terminando em segundo na fase classificatória e em terceiro na classificação geral. A maior derrota foi por 5-0 e se repetiu 3 vezes, em 2003 contra o São Caetano, em 2014 diante da Chapecoense e a mais dolorida em 2015 contra o Grêmio. O Palmeiras é o maior campeão brasileiro da história, considerando a unificação, sendo 2 edições da Taça Brasil, 2 do Roberto Gomes Pedrosa e as demais 8 conquistas sendo na era do Campeonato Brasileiro de 1971 para cá. O Verdão é o atual bicampeão, com os títulos de 2022 e 2023, quando aproveitou os vacilos do Botafogo e assumiu a liderança nas rodadas finais. 7-0 é o placar da maior vitória palmeirense em Brasileirões, e a vítima é o CRB de Alagoas, que sofreu tal goleada em 1984. A maior derrota foi por 6-0 e se repetiu 2 vezes, em 1981, quando perdeu para o Internacional, e em 2014, quando foi humilhado pelo Goiás no Serra Dourada.
O Santos possui 8 títulos brasileiros, a maioria anterior a 1971, com o pentacampeonato da Taça Brasil entre 61 a 65, com Roberto Gomes Pedrosa ganho em 68, e os 2 campeonatos ganhos em 2002, última edição do mata-mata, e em 2004. O Santos, em 3 diferentes versões do Brasileirão, aplicou grandes goleadas. Em 1964 na Taça Brasil, quando meteu 6-0 no Bahia, em 68 no Roberto Gomes Pedrosa, quando meteu 9-2 no mesmo Bahia, e em 2004, quando atropelou o Paysandu. A maior de todas, obviamente, é os 9-2 sobre o Bahia, pois se trata de uma diferença de 7 gols. Mas para quem gosta de asteriscos, resolvi colocar todas as 3. A maior derrota foi por 7-1, e o estrondoso placar se repetiu 2 vezes, em 2005 contra o Corinthians de Tevez e em 2023 contra o Internacional de Ener Valencia e Alan Patrick. O São Paulo é hexacampeão brasileiro, com 3 títulos ganhos na época do mata-mata e com os outros 3 na era dos pontos corridos, sendo inclusive o único time até hoje que venceu 3 edições consecutivas nesse sistema. A maior goleada da história tricolor no Brasileirão aconteceu em 2004, quando em jogo da 33ª rodada e realizado no Morumbi, meteu 7-0 no Paysandu. A maior derrota aconteceu em 2001, quando em visita a São Januário perdeu de 7-1 para o Vasco, e o destaque negativo vai para o goleiro Alencar, que bastante nervoso teve que entrar no lugar do expulso Rogério Ceni e nada pôde fazer para evitar a goleada. O Sport, que em 2023 disputou a Série B e não conseguiu retornar para a Série A, em 1987 foi campeão brasileiro do módulo amarelo, naquela famosa bagunça que foi a Copa União, que teve também o Flamengo sendo campeão do módulo verde. Aquele campeonato sempre levanta debates e questionamentos, e na minha modesta opinião, houveram 2 campeões naquele ano, assim como em 1967 e em 1968, que aconteceu de ter 2 campeonatos nacionais. A maior vitória do Leão foi pelo placar de 6-0, e aconteceu 3 vezes, em 1959 na Taça Brasil diante do Bahia, em 96 sobre o Fluminense e em 2000 sobre o Atlético Mineiro em pleno Mineirão, que teve nada menos que 5 gols do atacante Leonardo. A maior derrota foi por 5-0 e aconteceu 2 vezes, em 1994 para o Criciúma e em 2017 para o Grêmio. O Vasco é tetracampeão brasileiro, títulos ganhos em 1974, 89, 97 e em 2000. E em cada campeonato, um artilheiro em especial foi o grande destaque, como Roberto Dinamite, Bebeto, Edmundo e Romário. O Vasco é dono da segunda maior goleada de todos os tempos no Brasileirão, quando em 1984 aplicou 9-0 na Tuno Luso do Pará, em São Januário. A maior derrota foi por 6-0 para o Internacional no campeonato de 2015, quando o Vasco fez uma campanha ruim e terminou rebaixado. Bom galera, e chegamos ao final de mais um vídeo. Curtiu? Então não esquece também de deixar a sua opinião nos comentários.